vídeo nós falamos sobre expressão facial. Sobre você não olhar sem foco, não olhar para o teto, não ficar olhando com um olhar para a brisa de um lado para o outro, nem focar somente em uma pessoa, certo? Hoje nós falaremos de mais 5 dicas para você colocar em prática para melhorar o seu desempenho. A partir de hoje, repare, os jornalistas têm um padrão, todo orador tem um padrão, mas eu quero passar para você agora de forma muito simples. Você vai medir da sua cintura ao seu ombro. Este é o espaço para você gesticular. Então você vai gesticular a esta altura. Você pode gesticular com a mão para cima? Sim. Para baixo? Sim. Mas o padrão é este. Não vai ser legal você ficar o tempo todo gesticulando com as mãos para cima, fala o tempo todo com as mãos para cima, e não sei o que, tal coisa e tal, coisa e tal. Não. E nem o tempo todo com a mão para baixo. Mão para baixo, como se fosse um malandro, como se fosse um cara quebrado e tal. Não. Você vai ficar gesticulando, usando este referencial, sua cintura e o seu ombro. Aí vem a próxima pergunta. Gesticular como? Simples. Você gesticulará reforçando aquilo que você está dizendo. Então olha o exemplo. Se você vai dizer que Jesus ele virá do céu, então você aponta para o céu. Se você diz que o diabo ele está abaixo dos nossos pés, então você aponta para baixo. Você vai dizer que os anjos entrarão, então você vai fazer o gesto de entrada. Se você diz que os anjos sairão, então você faz o gesto de saída. Você vai fazer o seguinte, e vai treinar a sua gesticulação. Você vai falar coisas simples, coisas fáceis de compreender, mas tudo que você vai falar no seu treinamento vai ser gesticulando. Você vai falar palavras pausadas, mas trazendo significados com a sua gesticulação. Beleza? Muito mais do que palavras, os seus gestos falarão por você. Erros na hora da gesticulação. Então vamos aos erros mais comuns. Então olha só, a partir de agora você vai treinar no seu espelho e vai gesticular olhando para ele fixamente, para você treinar a sua expressão corporal. O seu corpo diz, o seu corpo fala. Então o primeiro erro que você deve evitar é falar com as mãos no bolso. Isso mostra desinteresse. Mostra que você não está nem aí para as pessoas que estão te ouvindo. Outro erro comum é o gesticular fora de contexto, fora do tempo. Isso faz as pessoas parar de ouvir o que você está falando e prestar atenção nos seus gestos. Gestos fora do contexto faz as pessoas não prestar atenção naquilo que você está falando, mas nos seus gestos. Evite falar com as mãos cruzadas. Se você vai falar para um público, seja ele qual for, evite ficar na posição de estátua. Evite também fazer gestos não pensados. Pense nos seus gestos. Treine. O treino vai modificar a sua postura em público. Evite ficar fazendo gestos que você não compreende, gestos alheios. Evite gestos que não dizem nada. Agora, o que fazer com as mãos? Primeira regrinha básica, padrão para você melhorar. Se você vai falar, você vai gesticular de acordo com aquilo que você fala, ok? Beleza. O que fazer com as mãos quando não estiver falando? Mãos de conchinha. Sim, ó, essa posição. Segura a sua mão sem se preocupar, sem mostrar medo, sem mostrar preocupação. As pessoas não sabem o que passa na sua mente. Então não passe o nervosismo para ela. Então quando você estiver em público, você estiver em silêncio, não fique limpando a cutícula da unha, tirando a sujeira. Isso vai mostrar nervosismo. Não fique roendo a unha. Se você vai falar em público, relaxa, mãos de conchinha. Lembrando que a área de gesticulação é da tua cintura, lembrando que a área de gesticulação é do ombro à cintura. Então você vai ficar com o braço levemente flexionado em forma de conchinha. Se você está em silêncio, aguarde.
Se você vai gesticular, você vai falar na sua área de gesticulação, que é entre o seu ombro e a sua cintura. Dica de número 2. Procure ficar quieto. Existem alguns oradores que gostam de ficar de um lado para o outro. Eles acham que isso é dinamismo. Eles acham que isto é interagir com as pessoas. Eles acham que isto é fazer com que a sua pregação fique mais dinâmica. Mas não é. Esta é a melhor maneira de você fazer com que as pessoas se desprendam daquilo que você está falando e comecem a voar. Comecem a voar na maionese, viajar no espaço. Existem pessoas que quando estão ouvindo pregadores assim, que começam a compor músicas, outros começam a ler a Bíblia, outros começam a dormir, outros a sonhar. Porque na verdade o pregador não está prendendo a atenção. Ele apenas está preocupado com a sua movimentação. Então procure se aquietar. Você vai achar um ponto para você ficar fixo, parado. Quer dizer que não posso andar? Não é que você não pode andar. Mas a preocupação sua é passar informações para as pessoas da melhor maneira possível. E você vai usar aquilo que você tem para isso, que é a sua gesticulação, que é a sua expressão, a sua fala. Isso você vai usar para pregar, para fixar na mente das pessoas aquilo que você está falando. Beleza? Procure se aquietar para que você não arremete as pessoas para longe do seu sermão. Dica de número 3. Domine a sua emoção. Muitas das vezes, quando estamos diante das pessoas, nós nos emocionamos. Nós choramos quando estamos em público por vários motivos, por várias situações. Só que a emoção não pode nos dominar. A emoção não pode ser o carro-chefe. O que vai fazer as pessoas crescer na graça, no conhecimento, não é a emoção, e sim a razão. Devemos apresentar a Deus um culto racional, puro, santo e agradável a Deus. Isso significa que não podemos ter sentimento? Não, porque no nosso corpo a emoção faz parte. Nós temos sentimento, temos que pregar com emoção. Só que a partir do momento que eu vou pregar, que eu vou ministrar, e eu começo a chorar. Tudo bem, acontece. Mas se na segunda vez que eu vou ministrar, eu começo a chorar. Se na terceira vez, toda vez que eu falar, eu começo a chorar. Há um problema que precisa ser tratado. Então, domine a sua emoção. Se você não consegue falar sem chorar, nem fale, nem comece a falar. Treine as suas palavras, procure a melhor maneira de você influenciar as pessoas naquilo que você está falando, para que as pessoas ouçam e compreendam a mensagem com razão. A ferramenta que o Espírito Santo usa para convencer o pecador é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então nós precisamos de sabedoria para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. O emocional não pode ser a nossa arma. A nossa arma principal deve ser a palavra de Deus, com razão e com entendimento. Mesmo que as pessoas não chorem, mesmo que elas não gritem, mas a semente sendo lançada no coração da melhor maneira possível, no tempo certo ela produzirá frutos. Dica de número 4. Evite vícios linguísticos. Hoje nós vivemos na era da informação e as pessoas estão conectadas à internet. Elas têm WhatsApp, Facebook, Instagram, há milhares de opções de redes sociais. E elas estão desaprendendo a falar. Elas estão desaprendendo a pensar. Nós não podemos seguir a onda, nós precisamos pensar nas nossas palavras. Então, fuja dos vícios linguísticos. Evite vícios como, tipo assim. Não, tipo assim, eu estava lá na igreja, aí tipo assim, Deus falou comigo. Não, aí tipo assim, o pastor olhou para mim e levantou a mão. Aí tipo assim, ele profetizou na minha vida. Ele tipo, falou comigo aquilo que eu estava querendo ouvir. Ou, por exemplo, amém, glória a Deus, aleluia. Eu comprometo os irmãos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Irmão, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, amém, glória a Deus, aleluia. Porque Deus, Ele está conosco, amém, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está presente aqui, glória a Deus, aleluia. As
As pessoas vão parar de ouvir aquilo que você está falando e vão contar quantos amém, quantos glória a Deus e aleluia você deu. Ou o né, por exemplo, o famoso né. A paz do Senhor para todos, né? Estamos felizes de estarmos juntos, né? Em mais uma igreja de Deus, né? De mais uma célula de Deus, de mais um grupo da igreja de Deus, né? Do povo que vai morar no céu, né? Então Deus, ele está presente, né? Então quem está feliz diz amém, né? Glória a Deus, né? Então fuja dos vícios linguísticos. Vamos à quinta dica. Evite pedir desculpas. Existem vários momentos para você pedir desculpa. E antes do sermão, durante o sermão e depois do sermão, não é o melhor momento para você pedir desculpa. Quando você vai ministrar o louvor ou a pregação e você já começa se desculpando, você está mostrando para as pessoas que não se preparou para ministrar. Aí você diz: irmãos, me perdoem pela mensagem que eu vou pregar. Eu não sou um bom pregador. Eu sou pequeno. Eu sou fraco. Não sou como o irmão fulano de tal que prega tão bem há tantos anos. Aí você começa a se desculpar, mostrando que na verdade você não teve tempo para estudar. E não importa o que você fale, como você está se desculpando, você acha que as pessoas te perdoarão. Mas não. Evite pedir desculpas com pretexto de humildade. Falsa humildade, queridos, é terrível. A falsa humildade revela o verdadeiro desleixo. Evite pedir desculpas, mesmo tendo você se preparado, para que você não mostre desleixo. A falsa humildade é realmente uma mentira e não pode ser aceita pelo Deus da verdade. Frase de William Plumer. O argumento da incapacidade ou da falta de aptidão é de todo insuficiente para nos desculpar. Spiros Zodiacs. Então, evite pedir desculpas. Evite se mostrar humilde. Seja humilde. Evite a falsa modéstia. Dizendo: me perdoe porque eu não sou tão estudado, me perdoe por não ser tão eloquente, me perdoe pela minha fragilidade. Isso você está querendo mostrar que é humilde. Isso mostra arrogância. Evite a falsa modéstia. Bem, pessoal, está finalizando mais um programa. E eu quero agradecer você que está aí do outro lado da telinha. Muito obrigado. Continue acompanhando. Se você não viu o vídeo anterior, volte lá, assista, porque lá temos 5 dicas de como falar em público. Hoje nós vemos mais 5 e no próximo vídeo teremos mais. Valeu, galera! Tchau, tchau!